Olá, vamos agora à nossa primeira prática. Então, deixa eu compartilhar aqui. Olha, nossa primeira atividade, então, prática, vai ser a gente, então, observar o seguinte. Eu coloquei aí na apostila de vocês o exercício 7.1, que é sobre a clínica Matarazzo. Eu vou fazer a apresentação do exercício, né? Vou orientar vocês como vocês vão executar esse exercício e vocês vão ter aí para fazer, ou pode fazer na apostila, né? Ou pode fazer na planilhinha de Excel também, que eu vou disponibilizar tanto lá na sala de aula, quanto aqui também logo abaixo desse vídeo eu vou deixar um link para a planilha para que você possa, se quiser fazer numa planilha de Excel, achar mais fácil, poder fazer também. Vamos então entender o caso, o desafio, a mão na massa que nós vamos fazer agora. Bom, então é sobre a Clínica Matarazzo. A Clínica Matarazzo está situada em Resende, Rio de Janeiro, e é especializada em cirurgia de catarata. Atualmente, após um projeto de modernização, sua capacidade é de 1.300 cirurgias mês, e sua produção efetiva está em torno de 1.000 cirurgias por mês. No mês de maio, a Clínica Matarazzo apresentou o seguinte resultado. Vamos ver o resultado, então, da Clínica Matarazzo. Então, se ela fez 1.000 cirurgias, eu vou ter aqui, então, o resultado, a demonstração de resultado do exercício gerencial para a gente analisar o que aconteceu. Então, na primeira linha, nós temos aqui a receita. Então, a receita das 1.000 cataratas, e aí, cada catarata, você vai ver lá no enunciado, que é vendido a R$ 90 o procedimento, gerou, então, uma receita de R$ 90 mil. Agora, começando aqui, ó, custo e despesa variável. Então, conforme nós classificamos na videoaula anterior, o que é o variável? Aquilo que eu gasto proporcional ao número de procedimentos. Então, se são 1.000 procedimentos que ela fez em maio, e para cada procedimento tem um custo variável de R$ 40, para 1.000 procedimentos, o custo variável vai a R$ 40 mil. Agora, a despesa variável está em torno de R$ 6 por procedimento. Para 1.000 procedimentos, 1.000 vezes 6, R$ 6 mil de gastos variáveis para as 1.000 cirurgias. E aí eu chego na que a gente chama de margem de contribuição ou resultado bruto. Na margem de contribuição, que eu estou tirando aqui só os variáveis, aquilo que é direto às cirurgias, então eu tenho 90 mil de receita, menos 40 mil de custo variável, menos 6 mil de despesa variável, gera uma margem de contribuição de R$ 44 mil. Ora, essa margem de contribuição, ela vai ajudar a pagar os gastos fixos, custos e despesas fixas. Lembra qual a classificação de custo e despesa fixa? É aquele que, independentemente de se produzir muito ou pouco, o valor que eu vou pagar é sempre o mesmo. Então, se você observar no enunciado, a Clínica Matarazzo, ela tem um custo fixo mensal de R$ 18 mil e tem uma despesa fixa mensal de R$ 12 mil. Isso aqui não altera. Independente de fazer 1.000 procedimentos, 800 procedimentos ou 1.300 procedimentos, que é a capacidade máxima, o gasto mensal fixo de 18 e de 12 não muda. Então pense comigo, o que é o 18? Ora, o 18 mil que eu tenho ali como custo pode ser a folha de pagamento de todos os profissionais que estão registrados ali na produção médica e são profissionais com carteira assinada. No final do mês, teve muito atendimento ou pouco atendimento na clínica, vai ter que pagar. Então, independente da quantidade de cirurgias. Então, nesse caso de maio, em que a Matarazzo fez 1.000 cirurgias e o custo fixo dela é 18 mil, o custo fixo unitário por cirurgia ficou em 18. Ficou em 18 porque o gasto é sempre 18, mas como fez 1.000 cirurgias, 18 por cirurgia. Aí eu dividi. Enquanto no variável eu multiplico, porque cada cirurgia gasta 40, cada cirurgia gasta 6, esse aqui é sempre o mesmo valor, aqui para nós no fixo não.
O fixo é sempre o total do mês, sempre o 18 e sempre o 12. Dependendo da quantidade de cirurgia, o meu custo fixo unitário pode variar. Então, nesse caso, é 18, porque foram 1.000 cirurgias. Se fossem só 800 cirurgias, seria mais do que 18, porque eu teria que diluir o 18.000 só por 800 cirurgias. A mesma coisa com a despesa. Se a minha despesa fixa é R$ 12.000 e eu fiz só 1.000 cirurgias, é R$ 12 por cirurgia. Bom, aí, pensa comigo. Eu tinha de margem de contribuição, depois que eu paguei os custos de despesa variável, eu tinha uma margem de contribuição de 44. Se desse 44 que sobrou, eu tirei agora 18 de custo e 12 de despesa, a gente então apurou um lucro líquido de R$ 14.000. Então, esse é o lucro que sobrou depois de pagar custo de despesas direta, indireta, fixa e variável. 14.000. Ora, se sobrou 14.000 de lucro para R$ 1.000, para 1.000 cirurgias, o lucro unitário por cirurgia é R$ 14. R$ 14 por cirurgia. Nessa última linha, que eu coloquei aqui como custo total dos custos, o que eu fiz? Eu somei as células que estão de azul, que representa custo ou despesa, que é o seguinte, é o 40 mais o 6 e o 18 mais o 12. Então, 46 mais 30 dá 76.000. 76.000 é o gasto total que eu tive para fazer as 1.000 cirurgias. Logo, cada cirurgia me custou R$ 76. Esse é o custo por cirurgia. Bom, então, esse é o enunciado, aonde mostra toda a estrutura de custo e despesa da Matarazzo, qual que foi o resultado dela no mês de maio para 1.000 cirurgia, e a partir daí ele começa, então, a elaborar várias questões para que a gente possa resolver. A primeira questão é esta. A primeira questão, então, ele pergunta se... A primeira questão, ele pergunta o seguinte: neste mês, a empresa recebeu uma proposta da Prefeitura de Volta Redonda para fazer 200 cirurgias de catarata, só que a Prefeitura quer pagar só R$ 70 por cada cirurgia. Então, o que é isso? Isso é uma proposta. É uma proposta de fazer 200 cirurgias, mas só que o cliente quer pagar só 70 pelas 200. Aí pede, faz um estudo para ver se vale a pena. Por quê? Se a gente sabe que, de acordo com o mês de maio, cada cirurgia, para fazer 1.000 cirurgias, custava 76, será que vale a pena fazer 200 cirurgias pagando só 200? Gente, esta é uma questão que você vai ter que formular. Você vai ter que, então, fazer aqui, ó, receita das 1.000 cirurgias, que é o normal do mês, que normalmente ele está vendendo 1.000 cirurgias, você vai multiplicar isso aqui por 90. Por R$ 90. Já as 200 cirurgias da prefeitura, você vai multiplicar por R$ 70. E aí eu vou ter a receita total. 1.000 cirurgias feitas a 90, 200 cirurgias feitas a 70. Você vai ter a receita total. Depois você vai calcular aqui, ó. Você vai calcular custo variável para 1.200 cirurgias, despesa variável para 1.200 cirurgias e achar a margem de contribuição. Depois calcular o custo fixo, né, que é 18 e é 12, para 1.200 cirurgias, você vai calcular o custo fixo unitário, e aí você vai ver o lucro líquido. E aí nós vamos comparar se esse lucro líquido é maior ou menor do que o mês normal que ela só faz 1.000 cirurgias. E aí você vai dizer se vale ou não vale a pena atender a esse pedido da Prefeitura de Volta Redonda e assim por diante. Cada questão traz um caso diferente em que você vai simular esse caso para dizer o seguinte: e aí, vale a pena ou não vale a pena? Legal? Então, outra coisa importante nesse exercício, lá na questão 4 do exercício,
é o seguinte, que ele vai perguntar para você o seguinte, quanto que a Matarazzo precisa, quanta cirurgia ela precisa fazer para estar no ponto de para não ter lucro nem prejuízo, que seria o ponto de equilíbrio, e depois nós vamos estudar mais à frente a fundo, usando fórmulas e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, eu queria que você avaliasse o seguinte, se cada cirurgia vendida a 90, eu tenho que gastar 46 para fazer, 40 de custo variável mais 6, 40 de custo mais 6 de despesa variável, qual que é a margem de contribuição que cada cirurgia deixa para ajudar a pagar os 30 mil de fixo, o 18 mais 12. Tá? É por aí que você vai conseguir resolver a questão 4. Mas, de qualquer forma, à medida em que você for evoluindo nas questões, tendo dúvida, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp e a gente interage ali. Entre vocês como colegas, um ajudando o outro, e eu também vou participar do grupo ali ajudando vocês. Legal? Além disso, na nossa aula live, que já está marcada, nós vamos fazer o passo a passo, tirar dúvida e vamos complementar ainda mais esse estudo que vocês vão fazer. Ok? Aguardo vocês, então, para que a gente possa acertar tudo isso. Um grande abraço para vocês!